Você que está pensando em montar uma fábrica de bloco e não sabe nem por onde começar, eu vou te dar algumas dicas das qualidades que você precisa ter para montar a sua fábrica. Fala pessoal, tudo bem? Luiz AWM Máquinas aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as qualidades que um empreendedor precisa ter para poder empreender nesse negócio de blocos de concreto e pisos de concreto. A gente já falou muito sobre traço, sobre máquina, várias outras coisas, a gente nunca falou do tete a tete. O que o empreendedor precisa saber ou precisa ter, quais as qualidades que ele precisa ter para montar essa fábrica. A gente costuma dizer que para você empreender no Brasil, no modo geral, você precisa ter várias qualidades, né? E você também precisa buscar muito conhecimento em diversas áreas. Então o que a gente fala assim, se hoje você quer abrir uma fábrica de blocos, primeira questão, conhecimento sobre o produto final. Você vai ter que estudar sobre esse produto final, você vai ter que estudar sobre normas, você vai ter que entender as normas que são vigentes no Brasil em relação ao bloco de concreto e ao piso de concreto, né? Então essa aí seria a primeira dica, assim, em relação a isso. Você precisa estudar sobre o produto final em si. A segunda questão não é só comprar uma máquina, não é só comprar um equipamento. O que a gente fala para o cliente? O cliente precisa entender do processo de fabricação do bloco, ele precisa dominar esse processo. Ele precisa dominar o processo em relação a traço, entender como que, por exemplo, a granometria vai influenciar no resultado final. O que a máquina vai corresponder quando tem uma granometria muito grande ou tem muita umidade no traço, como é que a máquina vai se comportar. Então o empreendedor precisa também ter esse jogo de cintura em relação ao material que está vindo, a máquina. Então isso é com feeling, isso é o tempo, tá? Uma outra característica que o empreendedor precisa ter é entender o mínimo possível de manutenção, de mecânica, para ele cuidar da máquina dele. Então ele precisa entender sobre o produto, sobre o traço e sobre a manutenção do equipamento. Para ele entender sobre a manutenção do equipamento, ele precisa dominar o equipamento. Então a gente também dá a dica, quando o cliente recebe a máquina, no início não pega tão pesado, vai um pouquinho mais devagar para você se familiarizar bem com a máquina e a partir disso você poder dominar assim, qual que é a manutenção preventiva que eu vou fazer, qual que é a manutenção corretiva, com quanto em quanto tempo eu vou trocar determinadas peças de desgaste, por exemplo. Então o empreendedor ele também precisa dominar esse processo de manutenção. Caso ele não vá operar a máquina, ou ele seja um investidor, alguma coisa nesse sentido, precisa ter uma pessoa responsável, que a gente fala, o dono da fábrica. Esse dono vai ser responsável pela manutenção do equipamento, limpeza é fundamental, é muito importante. Então essa aí é uma outra característica que o empreendedor ou a pessoa que for cuidar do equipamento precisa ter. Uma outra questão também, a pessoa precisa dominar sobre o setor contábil. Emissão de nota, sistema, entrada de produto, como é que ele vai fazer toda essa logística. Isso a gente aconselha procurar o seu contador. Você procura o seu contador e a partir disso ele vai falar se o teu endereço está correto, se você pode abrir uma indústria de artefatos nisso ou não, para você também ter todo esse respaldo jurídico, vamos dizer assim. Os funcionários que vai contratar tem que entender um pouquinho sobre CLT, sobre direito trabalhista, isso, aquilo, para também não ter nenhum problema em relação a isso também, porque afinal de contas ninguém quer ter um problema trabalhista no meio do processo. O empreendedor também precisa ser um bom gestor, né? Lembre-se, você vai ter uma fábrica de blocos, você vai envolver pessoas, você vai ter funcionários, trabalhadores. Então você também tem que ser um bom gestor para você fazer com que essa tua equipe ela trabalhe em conjunto com você. Então a gente já deu aí 5 qualidades que você precisa ter. Sexta qualidade, né? Questão comercial, vendas. Você precisa ter um bom relacionamento externo à sua fábrica, para que você também tenha a venda do teu produto, né? Então você vai estar preocupado, você já tem o conhecimento sobre o produto final, sobre traço, você já tem o conhecimento sobre o produto final, sobre traço e qualidade desse produto final, sobre manutenção, sobre a contabilidade, sobre a gestão e também tem a questão comercial. Uma sétima característica ou qualidade, a pessoa que vai empreender nesse mercado, ele precisa ter uma boa visão ampla, uma visão muito ampla em relação à fábrica, logística, como que o material vai chegar, como que ele vai sair, como que vai estocar, como que vai entregar. Então também tem que ser muito dinâmico nessa questão de logística, vamos dizer assim. Então o profissional também tem que ter essa visão, essa mente bem aberta para entender do processo como um todo. Então a conclusão final que a gente chega em relação a isso é que o empreendedor que vai entrar nesse mercado de blocos, ele precisa abranger várias leques, ele precisa conhecer de vários setores para você fazer a tua fábrica rodar. De nada adianta você ter todo o processo redondinho e a tua contabilidade está errada. Então vamos colocar assim, teu contador não viu o endereço, você colocou a máquina para rodar lá, está fazendo muito barulho, teu vizinho te denuncia,
acabou. Você não tem muito o que fazer, você vai ter que enclausurar a máquina, vai ter todo um processo para você demorar isso aí. Uma outra situação, às vezes você contrata um funcionário de maneira irregular, acabou. Uma outra situação, vendeu blocos para o cliente errado, o cliente não pagou, alguma coisa nesse sentido. Então, o empreendedor também precisa ter esse feeling de entender assim, esse aqui é um bom cliente, não é um bom cliente, e você às vezes uma venda errada ou uma venda mal feita também coloca tudo a perder. Ou pior ainda, às vezes o cliente não faz, o cliente ou o operador não faz a manutenção correta do equipamento, o empreendedor às vezes não está tão próximo da máquina, não está acompanhando o dia a dia e às vezes deixa passar um detalhezinho na máquina que te gera um resultado ruim. Ruim no sentido da máquina ficar parada 2, 3 dias, uma semana, então isso também não é bom. Às vezes você está com a produção ali já contadinha, organizada. Então são vários fatores, são várias qualidades que o empreendedor precisa ter para ser um profissional completo, para ter uma empresa completa nesse sentido e uma empresa que funcione, que dê tudo certo. Por isso que o ramo de blocos, ele não é tão simples como o pessoal pensa, não é só produzir e vai, não. Você tem toda uma logística, você tem toda uma estrutura por trás disso, que se uma dessas estruturas não estiver caminhando de maneira correta, infelizmente o teu negócio ele vai acabar dedrigolando, então ele vai acabar se afundando. Então, se você está pensando em montar uma empresa, você é um empreendedor e acha que tem essas características, entre em contato conosco que a gente vai te ajudar. Pessoal, lembrando, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, também deixa aqui nos seus comentários para que a gente possa estar fazendo vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado!